Vocês têm uma ortodoxia maravilhosa. Mas cadê o amor, amigo? Cadê o primeiro amor? Cadê o melhor amor? Aonde eu estou nisso? Ele diz assim: volta às primeiras obras e arrepende-te. Mas se vocês não se arrependerem, eu vou apagar o candeeiro. E Deus apagou. Irmãos, nós temos uma responsabilidade quando nós falamos que somos filhos de Deus, que amamos ao Senhor. Enorme. Enorme. Terceiro, está no versículo 11 e 17. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta, liras e harpas também, tamborins, flautas, vinho, há dos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, os seus nobres terão fome, e sua multidão se secará de sede. E ele continua. Por isso a cova aumentou, muitos morreram, o seu apetite abriu a sua boca desmesuradamente, para lá descem a glória de Jerusalém, e do túmulo, e o seu ruído, a quem nesse meio folgava. Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados, mas o Senhor dos exércitos, exaltado em juízo de Deus, o santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá, como se no seu pasto, os nômades se nutrirão dos campos dos ricos, lá serão abandonados. Amados irmãos, o materialismo, o mundanismo, a mania de prazeres do homem, festa dos homens, encontro dos homens, sem Cristo. Eu e você devemos participar das festas dos homens, se eu e você formos lá falar de Cristo. Qual o intuito? Nenhum. Você é mais influenciado do que influencia. Mas nós não temos temor a Deus, nós temos medo dos homens. O que os homens vão dizer? Mania de prazeres, chama-se hedonismo. Isso daqui te dá prazer? Está certo, pode fazer. É o que o mundo todo prega. Eu fiz uma cirurgia, esse te deu prazer? Então vamos fazer 2, 3, 4, vamos fazer 5, vamos fazer qualquer coisa. Chama hedonismo, amados irmãos. Você tem que ser feliz. A Bíblia nunca diz isso. Jesus nunca disse: vende a mim e você vai ser uma pessoa feliz, não vai ter problema. Mentira. Jesus diz assim: olha, no mundo passais provações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você quer me seguir? Então negue você mesmo, tome a sua cruz, dia a dia e siga. Jesus nunca enganou ninguém, irmãos. Vamos para o quarto, versículos 18 e 19. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, amarrados, e o pecado, como com tirantes de carro, cordas, e dizem: apressa-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Amados irmãos, as cordas das carroças, ele diz assim: ai dos que puxam para si a iniquidade, o pecado, como cordas, amarrados ao pecado, e não saem do pecado. O pecado é um poder terrível. Ele enreda você, ele amarra você, ele tira a sua visão de Cristo.
você olha para você e fica fixado em você. Amados irmãos, ainda dentro do temor a Deus, há horror, temor ao pecado. Mas parece que isso não tem muita coisa. Deus odeia o pecado. Deus não se agrada, amados irmãos, que nós escolhamos caminhos terrenos e deixemos os caminhos celestiais. Nós estamos trocando, nós estamos substituindo a alegria celestial pela alegria terrena. Nós estamos substituindo a esperança celestial pela esperança terrena. Nós estamos substituindo o amor a Deus por amor às coisas desse mundo. O pecado é um poder terrível que agarra os homens. Quantos irmãos não estão no pecado? Analise você diante de Deus e eu diante de Deus. Porque nós achamos que pecado é matar, roubar. Tudo isso aí também é pecado. Mas ser desonesto é pecado. Ser mentiroso é pecado. Você está entendendo? Saber que deve fazer o bem e não faz é pecado. Tem tanta coisa, irmãos. Virar as costas para Deus é pecado. A incredulidade é pecado. Vamos para o 5º. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e doce por amargo. É uma perversão moral, irmãos. Romanos diz: troca a justiça pela injustiça, a verdade pela mentira, adora a criatura e não o Criador. Você está entendendo, amados irmãos? Uma perversão moral. Nós temos mais de 50% de divórcio no meio evangélico. Perversão moral. Perversão, amados irmãos, na vida pessoal, conjugal, no seu trabalho. Está trocando. Se alegra com os injustos e não se alegra com os salvos. Congrega com os injustos, mas não congrega com os salvos. Reúne com os injustos, mas não reúne com os salvos. Troca, amados irmãos. Eu estou falando uma meia-verdade. Não existe isso. A Bíblia diz sim, sim, não, não, que para sair daí do maligno. Uma perversão moral. Olha o que está acontecendo no país. Uma perversão moral. Trocam tudo. Mas presta atenção. Quem está por trás é Satanás. E está encontrando corações que ouçam como Eva ouviu e Adão ouviu. Que se afastem de Deus. Que tenham uma vida autossuficiente, autodependente. Que tem uma autoglorificação, uma vida fora do governo de Deus. Eu governo minha vida, então você está na água. Deixa o homem governar sua vida. Olha a humanidade. Deus nos fez para sermos governados por Deus. Vamos para aqui, amados irmãos, está no versículo 21. Olha o que ele diz. Ai dos que são sábios em seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Isso aí chama-se humanismo. Humanismo. É o homem ao centro. O homem é o sábio. O homem determina seu caminho. O homem sabe no que está indo. Ele é voltado para o homem. O evangelho é voltado para o homem. Voltado para o seu bem-estar.
humanismo. Presta atenção, meus irmãos. Isso daí contraria totalmente a palavra de Deus. 2 Coríntios 11 diz assim: eu temo que do mesmo modo que Eva foi enganada por Satanás, você seja enganado, se afaste, se aparte da simplicidade e pureza que é em Cristo Jesus. Vocês ouçam um outro Jesus, um outro Evangelho, um outro Espírito, e vocês toleram. Por quê? Porque o Evangelho é uma flecha. O Evangelho confronta. O falso Evangelho não confronta você. Não confronta o pecado, a injustiça. Não confronta o céu e o inferno. Não confronta. O Evangelho é o Evangelho sem cruz. É o Evangelho sem Jesus crucificado e ressurreto. Não confronta. A cruz confronta eu e você. A cruz humilha eu e você. Diz para mim e para você: você está depravado, completamente perdido. Se eu não morrer por você, você nunca será salvo. Tudo o que você fizer nunca salvará você. Humilha eu e você. Por isso, 1 Coríntios 1, 28 diz assim, 18 diz: a palavra da cruz é loucura para aquele que se entrega, mas para nós é o poder de Deus. Está entendendo, irmãos? É o humanismo. Você é o foco. Você é o centro. Nós fazemos aquilo que você gosta. Irmãos, isso tem detonado a igreja. Tem transformado o altar num palco. Num palco de vergonha. Tem transformado o púlpito num palco, amados irmãos, mundano, para agradar as pessoas. Sétimo, versículo 22 e 23, do mesmo capítulo. Ai dos que são heróis, juízes para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e o justo negam justiça. Pecaminosidade, iniquidade nas esferas superiores do país. Ai, presta atenção, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis, juízes para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e o justo negam justiça. Ai, juízo de Deus. Não havia. Quantos juízes dizem que são cristãos? Quantas autoridades dizem que são cristãs? Quantos advogados dizem que são cristãos, mas fazem falcatrua? Quantos? Deus está dizendo: ai da minha vinha que não produz fruto agradável, mas uvas más. Ai da minha vinha que prioriza o materialismo, o mundanismo. Ai da minha vinha que prioriza os prazeres mundanos e não as alegria, a esperança e a felicidade celestial. Ai da minha vinha que não trata o pecado, estão amarrados no pecado, vive no pecado. Não resolve o problema do pecado na sua vida. Ai da perversão moral. Ai do humanismo, onde Cristo está do lado de fora. O homem é o centro. Ai dos pecados nas esferas altas da sociedade, inclusive naqueles que estão à frente dos púlpitos. E eu e você devemos vigiar e orar para não entrar em tentação, e aquele que pensa que está em pé para a humanidade para não cair. Ai
7, 8, versículo 24. Pelo que como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, pelo fogo, assim será a sua raiz como a podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo Deus. São contra a Bíblia. Irmãos, tem muitos pastores top por aí, são contra a Bíblia. É contra a palavra de Deus. Nós temos várias e várias versões. Agora nós temos a contemporânea, dizer que o homossexualismo, as perversões são normais. Está tudo certo. Pessoas que têm muita gente, seguidores, dizendo, olha, lá no Jardim do Éden, aquilo é só uma alegoria. Não houve nem Adão, nem Eva, nem a árvore, nada ali. É uma alegoria. Eles são contra a palavra de Deus. Rebelaram contra a palavra de Deus. Ai. A Bíblia está dizendo ai. Nono. Olha o veredito de Deus. Versículo 25. Olha o veredito. Por isso o quê? Não há fruto na videira de Cristo. Ervas más, fruto mau. Mundanismo, imoralidade, materialismo, prazeres mundanos, pecados, amarrados dos pecados, perversidade moral. O pecado em alta escala da igreja. E ele vai dizer no versículo 25: por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo. Povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes, e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Você está vendo um monte de cadáver no meio da rua? Nós não estamos vendo ali, mas muito cadáveres espiritualmente no meio da rua. Dizem que têm vida, mas estão mortos. Estão mortos. Não há vida de Cristo, não há amor a Cristo, devoção a Cristo. Não há renúncia, não há entrega, não há consagração, não há horror ao pecado. E ele continua dizendo: são como um monturo no meio das ruas. Contudo, isto não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Não aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Fala do quê? Da cruz. Fala da cruz, irmãos. A esperança da igreja. Esperança para mim e para você. Esse é o veredito de Deus. Perdeu o temor a Deus. Transforma o altar num palco de teatro. Um palco de show gospel. Alguém me perguntou, foi um pastor, me perguntou: Oswaldo, o que você acha da Marcha para Jesus? Eu falei: olha aqui, se aquilo fosse Marcha para Jesus, aquele povo estava de joelho clamando a misericórdia de Deus, confessando os seus pecados. Não é a Marcha para Jesus, que é a Marcha para o homem. É política, tudo misturado, mundanismo, hedonismo, tudo misturado. Se fosse uma marcha para Jesus, haveria arrependimento, confissão de pecado, choro diante de Deus. Mas irmãos, o que nós perdemos?
majestade, a glória, o nome do nosso Deus. O Deus Altíssimo. Temos um temor religioso, mas não um temor a Deus. Esquecemos, meus irmãos, do que Cristo fez naquela cruz. Esquecemos da cruz. Falamos da cruz, pregamos a cruz, mas a cruz não é a nossa vida. O Evangelho da cruz não está cravado em nossos corações. A perda da consciência invisível do eterno, que Deus é santo, mas Ele é juiz, que existe céu e inferno. Perdeu a consciência da presença de Deus. Nós outro dia falamos do Salmo 139. Onde que você vai esconder de Deus? Nós, irmãos, qual o tratamento de Deus? Não tenha dúvida nenhuma que o tratamento de Deus, nós, irmãos, Deus chama o seu povo para arrependimento. Arrepender é o único caminho da salvação, da perdição eterna, e o único caminho da santificação nesse mundo. Arrependimento. Jesus disse: arrependimento, não há salvação. E a palavra de Deus diz que é a bondade de Deus que nos dá arrependimento. Mas irmãos, o que nós vamos fazer? Nós precisamos que os nossos corações sejam incendiados por Cristo, incendiados pela palavra de Deus. Nós precisamos de uma visitação poderosa do Espírito Santo, incendiando a minha vida e a sua, incendiando esse altar, incendiando essa assembleia, incendiando a igreja do Senhor Jesus, purificando, tirando tudo que não presta, tirando aquilo, tudo de terreno, mundanismo, imoralidade, pecado, perversão, hedonismo. Uma visitação poderosa de Deus, um clamor do povo de Deus: Senhor, visita a tua vinha e sara-nos, Senhor, pela tua graça e tua misericórdia. Olha o que diz o salmista. Olha aqui, Salmo 80. Salmo 80, deve ser o meu clamor, o seu clamor, meus irmãos. Ele diz assim: restaura-nos, Senhor. É um ato de misericórdia de Deus. Deus convida a igreja, Deus convida seus filhos: arrepende-te, volte, 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 volte. Salmo 83, restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O Senhor é a nossa única fonte de luz, Senhor. Ele continua dizendo no 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ele continua dizendo, trouxeste a videira do Egito e tudo mais, mas olha o que aconteceu com ela. Porque rebelaram. Materialismo, mundanismo, imoralidade, perversões, pecado. Trocar a glória de Deus. O meu povo está trocando a glória de Deus. Deixaram mananciais de água viva e cavaram para eles sistema de águas rotas. Chama-se idolatria. Agora diz assim, no 14. Ó Deus dos exércitos, volte, nós te rogamos. Olhe do céu e vê e visita esta vinha. Mas devia ser essa a nossa oração, Senhor. Irmãos, ó Deus do céu dos exércitos, olhe e vê e visita essa vinha. Infrutífera, incrédula, mundanizada.
realizada, os prazeres desse mundo. Vem curar a sua igreja, vem curar nossos corações, vem sarar nossas vidas. E 17: seja tua mão sobre o povo, da tua testa sobre o Filho do Homem que fortaleceste para ti, para a sua glória. E ele diz assim: não nos apartaremos de ti, vivifica-nos, invocaremos teu nome, restaura-nos, Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A graça e a misericórdia de Deus. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar.